Vença, vença. Você tem obrigação de vencer. Você é um vencedor. Olá, meus amigos. Bom, hoje eu quero conversar sobre algo interessante com vocês. Eu vou contar uma história aqui. Quando eu comecei o meu namoro, quando eu conheci minha esposa, quando nós começamos a namorar, quando nós começamos a nos conhecer, nós enfrentamos algumas dificuldades, tá? Teve algumas intervenções externas aí, que quase que fizeram a gente se separar, por assim dizer, né? Enfrentamos algumas dificuldades da minha parte, da parte dela, família, situação que eu vinha, situação que ela vinha, enfim. Teve um dado momento em que a gente sentou para conversar e a gente decidiu se íamos ficar juntos ou não. Foi necessário tomar uma decisão. Sentamos e conversamos e falamos assim, olha, nós estamos aqui diante de uma decisão, a gente pode desistir agora, né? Dá tempo de você ir embora e a gente não se vê mais, dá tempo de eu ir embora, eu cuido da minha vida, você cuida da sua, porque tem muito problema, tem muita interferência externa aí, não dá pra gente, do jeito que tá a gente não vai continuar, a gente precisa saber se vai continuar ou não. Ela chegou em mim, a gente conversou, nós conversamos sobre isso, e nesse momento, sabe, eu tive dela uma resposta, e a resposta que eu dei pra ela foi assim, ó. A resposta que ela deu para mim foi a mesma, tá? Só que eu exemplifiquei da forma que eu vou colocar para vocês aqui. Ó. Eu coloquei assim, né? Eu disse assim, olha, a minha relação com você eu classifico como se eu tivesse entrado, né, numa estrada, passado por uma ponte, onde abaixo dessa ponte é um abismo imenso, não se vê o fundo. E eu passei essa ponte, quando eu cheguei do lado de lá, eu cortei a ponte caiu, não tem como eu voltar. Então eu estou aqui e não tem como eu me decidi por continuar e cortei a ponte. Eu taquei fogo na ponte, não tem como voltar. Ela disse a mesma coisa, só que em palavras e em situações diferentes. Mas esse exemplo da ponte é muito legal, sabe por quê? Bom, hoje, né, concluindo a história entre eu e ela, a gente superou tudo que tinha que superar, né, vivemos bem aí e tal. Hoje já estamos juntos aí há mais de 5 anos, temos 2 filhos, nossa vida é boa, é maravilhosa, é perfeita, cada dia melhora mais. Então, foi uma escolha muito boa ter cortado a ponte. Por que eu coloco esse exemplo? Porque tem pessoas, tem situações na nossa vida que se você tiver uma porta, um plano B, algo que você consiga voltar, né, pensar diferente, algo que você consiga mudar de ideia, você vai ficar preso a essa situação e não vai conseguir avançar. Muitas situações da nossa vida exigem um plano B, exigem reservas, exigem coisas nesse sentido, mas existem coisas importantes na nossa vida que a gente precisa ter foco, direcionamento e andar olhando realmente para frente sem se prender a nada externo e sem desviar o olhar para nada. Por que isso, meus amigos? Onde se aplica esse tipo de situação? Por exemplo, para você que quer passar num concurso, né? Não, meu foco é passar num concurso. Então você não pode olhar os lados, você vai ter que estudar, você vai ter que passar noites em claro, você vai ter que tentar várias vezes, reprovar em várias vezes para que em uma delas lá, quando você tiver realmente muito bom, 1, 2, 3, 5 anos de estudo, 10 anos de estudo talvez, para você alcançar seu objetivo. Por quê? Porque é uma estrada, é uma caminhada e você tem que cortar a ponte. Você subiu, passou na ponte, corta, não volta não. Porque se você entra nessa caminhada do concurseiro, vou dar um exemplo aqui do concurso, né? Você entra nessa caminhada, presta o primeiro concurso e é reprovado, e aí você vê para trás que ainda tem uma ponte que dá para você voltar, você volta e aí você fica frustrado. Você começa algo e não termina. É assim com vários alunos da OAB, sabe? Que não passaram na prova da OAB. Por que eu estou falando isso? Porque esse tipo de situação faz parte da minha vida, do meu cotidiano, né? Por muito tempo eu fui professor e por algum tempo, sendo professor, eu dei aula em cursinhos pré-vestibular, preparatório para Enem, preparatório para provas de concursos maiores, preparatórios para prova da OAB. Então, a minha parte lá, eu sou professor, eu sou formado em pedagogia e sou formado também em artes. Eu tenho especialização em educação e educação especial, né? E especialização em artes também. Então, o que eu fazia
dentro de uma sala de aula ensinando advogados, futuros advogados, juízes, delegados ali, para passarem na prova da OAB. A minha parte ali era exatamente essa que eu estou fazendo aqui. Ó. O que eu fazia lá com eles era trabalhar fazendo esse tipo de coisa aqui. Entende? E o que é isso, professor? Você era o cara que motivava? Não, isso aqui não tem a ver com motivação. Isso aqui tem a ver com despertar a pessoa, você no caso, a prestar atenção em outros fatores. Porque, por exemplo, se você está disposto a ter um trabalho, uma empresa, um negócio, você vai montar esse negócio, você se prende a fazer esse negócio, enfim, e você, por estar, às vezes, focado, se dedicando àquilo, você deixa pontos em aberto. E a minha parte, o meu trabalho lá, né, e com você seria também, se fosse o caso, é de aparar as arestas aí para que você consiga ter foco, né, ter direcionamento. Motivá-lo não é a palavra, mas mostrar para você que lá na frente o resultado é maior, que aqui você pode ter obstáculos sim, que nem tudo vai ser tão fácil como você gostaria que fosse, mas que você tem capacidade. Para isso a gente traça planos de estudo, isso, aquilo, enfim. Né? Vou falar de estratégias de mentoria aqui porque não cabe ao assunto, mas entenda que se você deixar portas abertas para que você possa voltar, você nunca vai chegar onde você gostaria, que você tem que entender que na frente, no seu caminho, vai ter obstáculos, e pode sim ter obstáculos difíceis. Isso não é um problema, isso não tem que ser um problema. Por quê? Porque você tem que passar por cima. Entende? Quando eu estudava guitarra, muito tempo eu estudei guitarra, toquei guitarra, né? Já faz aí o quê? Comecei com 13 anos de idade, 13 para 14 anos, já estou com 38 anos. Então, durante algum tempo eu estudei bastante, estudava 5, 6, 7 horas por dia, né? Durante alguns anos eu fiz esse tipo de coisa, eu adorava. E chegava em pontos de desafio, não, essa música é desafiante, essa música eu não vou conseguir tocar, essa música tem que ter muita técnica, tem que ter muita habilidade, é impossível tocar. E eu tinha em mente que aquilo fazia parte do meu caminho, e eu pensava assim, bom, um dia eu vou chegar, o dia vai chegar que eu vou ter que tirar essa música, que eu vou ter que tocar aquela música, e eu tenho que estar pronto. E eu estudava. E o dia chegou. Não existe e não existiu nenhuma música que fosse difícil o suficiente para que eu não conseguisse tocar enquanto eu estudava guitarra. Toquei em bandas, né, que tocava rock pesado e tal. Toquei em bandas de blues e rock clássico que tinham peças dificílimas de serem executadas. Eu consegui tocar, consegui executar com maestria, consegui colocar um ponto de minha personalidade, minha identidade musical, que fazia diferença em todos os lugares que a gente ia tocar com a minha banda. E isso era muito legal, era muito interessante. Entende? Mas era um obstáculo que eu sabia que ele estaria lá e eu teria que chegar. Entende? A minha esposa coloca esse exemplo, essa colocação, ela aplicou isso quando ela estava grávida. Primeira vez que ela ficou grávida, né, do nosso filho Augusto ali e tal, ela sabia, falou, bom, hoje nós estamos com 1 mês, 2, só que vai chegar um dia que ele vai nascer, e o dia que ele nascer pode ser um dia difícil. Por quê? Porque vai doer, né, talvez eu tenha que ser, sei lá, tomar remédio, vai doer, e era um obstáculo que tinha, mas estava no caminho, não dava para voltar, não era, a ponte já tinha sido cortada, não dá para voltar. Chegou no dia do Augusto nascer, ele nasceu. Foi a mesma coisa com o Vitor, meu segundo filho, né? Ela falou, o dia do parto pode ser tenso, vai doer, tem que estar forte, você tem que me ajudar e tal, a gente vai ter que passar junto por esse dia. E foi o que aconteceu, chegou no dia, passou, ficou a tarde inteira lá morrendo de dor, finalzinho da tarde, 6 e pouquinho da tarde, nasceu o Vitão, e tá bonito, né? Já faz aí 5 meses, e é um exemplo que parece bobo, mas não é, meus amigos. O momento do parto de uma mulher é um dos momentos de maior sofrimento, é um dos momentos de maior dor que essa mulher vai enfrentar na vida. Entende? Por isso que muita mulher opta aí por parto de cesariana, esse tipo de coisa, que é um erro, né? O que, professor? É um erro fazer cesariana? Não, é um erro optar pela cesariana para poupar a dor, porque você vai sentir uma dor tremenda depois para se recuperar, né? Isso é um fato. Né? A minha esposa teve os 2 partos, foram normais, enfim. Doeu bastante, né? Quase que eu chorei junto com ela quando ela estava nos momentos ali de contração e tal. Mas a ponte tinha sido cortada, não dá para voltar, não dá.
Chegou no dia, tem que passar, tem que chegar no último degrau e acontecer, foi. Entendeu? Faculdade, mesma coisa, você entra na faculdade. Quem entra na faculdade, num curso, esperando não se formar, por exemplo, não, eu vou entrar, né, e beleza. Você tem que entrar pensando que no final você tem que pegar o diploma nas mãos, colação de grau e tchau, sucesso. Não importa o que você vai passar no caminho. Agora tem gente que começa 1 ano, 2 anos, 3 anos, começou, agora tem que fazer estágio, tem que fazer TCC, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aí tem que cuidar da minha casa, aí eu tenho filho, aí eu tenho pai, não tenho dinheiro. Se você olhar para trás e ver que tem uma ponte que você possa voltar, você volta, entendeu? Não é para voltar, não pode. Corta a ponte, meus amigos. Você começou uma faculdade, um curso, pode demorar 10 anos, você tem que concluir aquilo. Né? Você faz o quê? Comecei a faculdade de medicina, uma das mais caras e uma das mais difíceis, exige muito estudo. Meu amigo, você vai socar sua cara nos estudos, focar em 10 anos da sua vida ali, você não vai existir. Não vai, só que são 10 anos. Entendeu? Por que 10, professor? Porque ali é 5, se não me engano, 5 ou 6 de graduação, mais 2 ou 3 de residência, mais não sei o que lá. Enfim, dá para arredondar para 10 anos. Tá entendendo, meus amigos? Por quê? Porque não vai, é muito estudo, é pesquisa, é isso, e vai chegar num momento de dificuldade, vai chegar num momento que você vai olhar para você e falar, puxa vida, eu não aguento, eu quero pedir a conta, eu quero ir embora. E se você olhar para trás e tiver um caminho para você voltar, você volta. Então, meus amigos, tudo que você se propuser aí a fazer, tudo que você se disponibilizar a fazer, a realizar, começou na jornada, passe da ponte e corte, taca fogo na ponte. Se você olhar para trás, vai ter um abismo, não dá para voltar. E avante, avante, não importa, se cair, levanta. Não importa, tá doendo, vai com dor mesmo. Tá difícil, vai difícil mesmo. Vai que você chega lá. O dia que você chega lá no topo, lá no final, por mais que tenha sido difícil, vai ser honroso, vai te dar satisfação, você vai chegar no final e vai ter orgulho em colocar aquele adesivinho na janela de trás do carro lá, né? No vidro de trás do carro lá. Terminou o curso de engenharia, fulana da Silva finalizou, terminou medicina, terminou direito, terminou isso. É só um exemplo bobo, mas é legal, né? Quando eu vejo, por exemplo, um carro com aquele... Terminou, turma não sei das quantas lá de engenharia. Eu fico tão feliz. Por quê? Porque a pessoa entende aquilo como um final de um ciclo que foi difícil. Não é fácil, meus amigos. Você fazer a faculdade, começar do zero, ter que fazer estágio, ter que enfrentar TCC, banca de julgadores ali, enfim. Isso para TCC. Imagina um casamento, imagina um emprego, imagina ser pai, imagina ser mãe, imagina, sabe, começar uma empresa, começar um negócio. Tudo na nossa vida vai exigir da gente esse foco. E uma das coisas mais importantes que você tem que focar nesse sentido é em deixar para trás aquilo que você não quer participar mais e cortar sua ponte. Taca fogo. Passou pela ponte, passou, venceu, passou o primeiro semestre da faculdade, corta essa ponte. Não volta não. Não tranca não, vou trancar e volta daqui 2 anos. Não, você não volta. Tá? Corta a ponte, vai e não importa o que te aconteça. Não tem dinheiro para pagar, vende o carro, o computador, a moto, vende, sei lá, dá um jeito, se chacoalha, dá um jeito, Deus vai te ajudar. Se você tiver a motivação certa, se você tiver foco. Agora, se você parar, professor, eu parei porque eu engravidei, não deu porque eu fiquei grávida, não deu, eu não quero desmerecer sua dificuldade, mas quem tem foco atropela, vai com gravidez mesmo. A gravidez era de risco, vai com gravidez de risco. Mas fiquei doente, vai doente mesmo. O corona, professor, a pandemia, não dá mais para fazer estágio, não dá. Dá um jeito, se vira, faz, acontece. Seja no curso, seja na faculdade, seja no trabalho, seja na relação, seja no casamento, seja onde for, vença. Vença, vença. Você tem obrigação de vencer. Você é um vencedor. Se você deixar a ponte aberta, se você deixar a ponte com a possibilidade de voltar, você volta e você vai ser um derrotado, uma derrotada. Você quer ser um derrotado? Você quer ser uma derrotada? Se você quer, tchau, né? Não tem mais nada para você. Se você não quer, toca aqui, né? Tamo junto, entendeu? Não importa o que venha de dificuldade daqui para frente. Eu atropelo. Tenho que atropelar. Não tem como, a minha ponte caiu. Eu cortei, eu queimei, para trás é um abismo, é um buraco, não dá para voltar. Então eu tenho que ir à frente, não importa. Meu pé pode machucar, eu tenho que ir. Se a minha perna cair, eu vou só com uma, sabe? Se cair as duas, eu vou me arrastando. Não tem como, tá? A solução é
foco, é reto. Entendeu? É isso, meus amigos. Quer uma ajudinha? Quer uma ajudinha, não? Deixa eu falar. Como é que fala? Tudo isso que eu falo aqui, meus amigos, faz parte do nosso programa de alteração energética. Isso que eu estou dizendo aqui para você, você viu que eu não mencionei número, cálculo, número disso, número daquilo, numerologia disso ou daquilo? Eu não mencionei, sabe por quê? Porque isso que eu disse aqui agora, tudo isso que eu disse, é numerologia cabalística na prática. Isso aqui é física quântica na prática. Isso aqui são sistemas interativos, né? Sistemas energéticos, arquetípicos, que trabalham as energias da numerologia cabalística de uma forma silenciosa, para que você entenda que numerologia cabalística é muito mais do que cálculo, muito mais do que matemática. Quando você entra dentro entra dentro, olha a redundância. Quando você se coloca, né, dentro de uma situação arquetípica de foco, de direcionamento, você está ativando arquétipos específicos de sucesso, de poder. Quer falar em termos numerológicos? Você ativou o número 1, você ativou o número 8, você ativou o número 4, você ativou números aí. Isso é numerologia cabalística. Dentro de um estudo energético, a gente coloca isso por um paradigma numerológico. Então, quer fazer o seu mapa? Entre em contato conosco pelo WhatsApp que está na descrição aqui e a gente conversa mais. Mas entende que não é necessário conversar por esses parâmetros. Numerologia cabalística faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. A energia que eu passo, que eu transmito para vocês aqui, está diretamente ligada a números, a forças, a arquétipos. E isso é o que faz diferença na minha vida, na sua vida. Então, meus amigos, para encerrar isso aqui, deixa o seu comentário, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e vença. Vença!